Agora é hora de falar com Deus. Momento de oração. Uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela Rádio Magnífica. Deus abençoe você, é uma alegria estar com vocês nesta noite para partilhar a palavra de Deus. Me apresentando, meu nome é Fabiana, pertenço à Paróquia Imaculado Coração de Maria e ao Grupo de Oração Imaculado Coração de Maria e fui convidada nesta noite a partilhar essa boa nova, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, aleluia! Olha que boa nova que nós temos! Jesus está vivo, Ele está no meio de nós, Ele está aí com você, Ele está conosco. Que alegria, né, meus irmãos? E nesta noite nós queremos, então, partilhar de forma especial esta boa nova, que é a ressurreição de nosso Senhor. Como o Senhor vai dizer a João no livro do Apocalipse, eu estive morto, mas agora vivo estou. Eu estive morto, mas agora vivo estou. E a palavra que nós vamos meditar está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 1 seguintes. Se você tem a sua palavra aí, pegue e vamos acompanhar juntos. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 1 seguinte. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro. Mal o sol havia despontado. E diziam entre si: quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse texto sagrado, nós vamos ver que essas santas mulheres, incluindo Maria Madalena, foram testemunhas, as primeiras testemunhas da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Elas tiveram a graça de, ao chegar ao túmulo, encontrá-lo vazio. Jesus não estava mais lá. Havia ressuscitado. O Senhor, aquele que elas haviam seguido, visto tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, mas também padecer, estava vivo. Não ficou preso à morte. Ressuscitou. Ressuscitou. Nós vemos neste texto que elas vão ao túmulo, porque havia um costume de preparar o corpo. Então elas vão para terminar de preparar o corpo do Senhor ali, com os aromas. E ao chegar, o corpo de Jesus não está mais. Somente os panos. E o anjo do Senhor vai dizer: ele ressuscitou. Então elas vão testemunhar. O anjo vai dizer: ide testemunhar. E de testemunhar a Pedro, aos outros discípulos, aos apóstolos, que ele não está aqui. E elas foram. E o bonito é, meus irmãos, que lá no Evangelho de São João vai dizer assim, que Pedro e João, ao ouvir o testemunho de Maria Madalena,
eles saem para ver também o sepulcro, o túmulo. E ao chegar lá, João chega primeiro e se retém, não entra. Pedro entra e vê, assim como Maria Madalena, os panos no chão. Depois João vai entrar e vai constatar e crer que Jesus ressuscitou. Olha que lindo. E depois Jesus vai se manifestar, nós vamos ver na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, Jesus vai se manifestar aos discípulos. Nós vemos no começo do dia Jesus que se revela a Maria Madalena e às santas mulheres. Depois nós vamos ver no finalzinho da tarde Jesus ali se revelando aos discípulos de Emaús. Jesus se coloca ao lado dos discípulos que vinham comentando sobre a morte de Jesus. E de primeiro momento eles não reconhecem. E na hora que Jesus vai falando da Sagrada Escritura, o coração deles vão queimando. E ao partir o pão, eles reconhecem Jesus, o ressuscitado. E São Paulo vai dizer assim, que Jesus depois apareceu a mais de 500 pessoas. Esse é o testemunho do Senhor na Sagrada Escritura. Apareceu a Maria Madalena, apareceu a Pedro, aos discípulos e a mais de 500 pessoas, revelando que estava vivo, que estava ressuscitado. Tomé duvidou, mas Jesus, ao aparecer a Tomé pôde tocar as chagas gloriosas do Senhor e ver que aquele corpo que havia sido chagado, martirizado, estava agora ressuscitado. O amor venceu a morte. O amor é mais forte do que a morte. Meus irmãos, nós somos cristãos. A ressurreição de nosso Senhor é um dogma de fé. É um dogma de fé da nossa igreja. Que Jesus está vivo, que Ele está no nosso meio, que Ele está aí com você, que Ele está no coração de todos aqueles que creem, de todos aqueles que proclamam a fé em Jesus. Ele está vivo, Ele está no meio de nós. E nós precisamos crer nessa realidade de que nós não estamos sós, que nós não temos um Deus morto, mas um Deus vivo, glorioso no nosso meio, que venceu a morte. Ele é Deus, aleluia, Ele é Deus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes é difícil de crer, né? Que tem e existe muitas pessoas ao passar de 2000 anos, que ainda não creem na ressurreição de Jesus. De que Jesus está vivo. Muitos acreditam em reencarnação, em tantas outras realidades, mas em Cristo vivo, infelizmente, há muitos ainda que duvidam. Mas para nós que somos cristãos, que fomos comprados pelo seu sangue, resgatados pelo seu sangue, nós cremos. Amém? Nós cremos. Nós cremos. Essa é a nossa esperança, de que Jesus vivo está. Jesus vivo está. São Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 15, 14, que se nós não cremos na ressurreição de nosso Senhor, vã a nossa pregação. De que valeria nós estarmos aqui nesta noite, na Rádio Magnífica, trazendo a palavra de Deus, se o Cristo não houvesse ressuscitado? Mas Ele está vivo, e a sua palavra é viva, e Ele está no meio de nós. Ele está. Então nós precisamos levantar os nossos olhares ao céu e dizer: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nos resgatou. Obrigada, Senhor, porque cumpre a sua promessa de que estaria conosco todos os dias, e está, e eu creio. E eu creio. Diga isso aí na sua casa. Senhor, eu creio que está vivo. Eu creio que estás comigo. Eu creio, Senhor.
Ainda, Senhor, que eu não tive a graça de ver o Senhor face a face, como Maria Madalena, como Pedro, como João. Mas eu creio. Ah, meus irmãos, a palavra diz assim: bendito é aquele que crê sem ter visto. Você viu Jesus ressuscitado? Não, né? Eu também não. Mas eu vi o Senhor na palavra viva pregada. Eu vi o Senhor pelo poder da oração. Eu vi o Senhor nos sacramentos. Eu vi. Certamente você em casa também viu. Quantas graças o Senhor Jesus já realizou na sua vida. Quantas visitas o Senhor realizou na sua vida. Como eu disse, ainda que você não tenha visto, como Maria Madalena viu, como João viu, como Pedro viu. Mas pela fé, eu vi. Talvez você também tenha visto. Sabe, queridos irmãos, deixa eu partilhar algo com você. Como eu disse, eu não vi Jesus como Santa Maria Madalena, né? Como Pedro e João. Mas um dia eu vi Jesus na pregação da palavra. Numa vida totalmente errada que eu vivia, longe de Deus, longe da casa de Deus, longe dos mandamentos de Deus. E um dia, ao ouvir a palavra do Senhor pregada, o Senhor visitou o meu coração. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. Eu vi o Senhor pela palavra. Pela pessoa que pregava a palavra na autoridade. Porque a palavra de Deus é viva. Eu vi o Senhor na oração, na intercessão. Quando o Senhor entrou na minha casa e resgatou o meu pai do vício do alcoolismo. O Senhor ressuscitado. Eu vi o Senhor quando num certo dia disseram: olhem para a cruz. Jesus morreu por vocês, pela sua casa, pela sua família. E nós tomamos posse dessa graça. E começamos a batalhar na oração, na intercessão. E o Senhor ressuscitado entrou e resgatou meu pai do vício do alcoolismo durante 30 anos. Resgatou meu irmão do vício das drogas. Me resgatou. Sabe, irmãos, eu vi Jesus ressuscitado muitas vezes quando estava na tribulação, na angústia, na provação, na dor, na enfermidade. E busquei Jesus na Eucaristia e ali eu recebi força. Ali eu fui fortalecida. Eu vi Jesus ressuscitado na Eucaristia. A força, a graça, a restauração. Talvez você também tenha visto. Eu vi Jesus quando muitas vezes nas minhas quedas, nas minhas fraquezas, eu busquei o sacramento da confissão e ali, através da pessoa do sacerdote, Jesus me absolveu. Talvez você também já experimentou. Era o ressuscitado, perdoando os meus pecados e o seu também. Quantas vezes você buscou o sacramento da confissão? E ali o sacerdote, ao estender a mão sobre você, em nome de Jesus, você recebeu a absolvição dos seus pecados. Olha que graça, meus irmãos. Ainda que nós não tenhamos visto o Senhor ressuscitado, nós experimentamos a sua ressurreição na nossa vida. Sinais da sua ressurreição na nossa vida. Numa palavra que nós ouvimos, pregada com toda a autoridade. Nos santos sacramentos que a igreja nos oferece. Na Santa Eucaristia, Jesus está vivo, ressuscitado. Ainda que tenha aparência de pão, ainda que tenha cheiro de pão, ainda que tenha gosto de pão, Ele está vivo. Como eu disse no sacramento da confissão. Nos momentos de orações, é Jesus presente. Talvez no grupo de oração, ou muitas vezes no seu quarto. Quantas vezes você entrou no seu quarto e orou a Deus, pedindo ao Senhor um socorro, e ali você foi fortalecido. Era a força do ressuscitado com você, te fortalecendo, te curando, te resgatando. Ah, irmãos, como é triste ouvir muitas pessoas
que dizem por aí que Jesus é somente uma energia. Você já ouviu isso? Jesus é uma energia boa. Ou então Jesus só foi somente um profeta, mas não é Deus. Eu já ouvi isso. E há religiões que proclamam isso. Jesus não é uma energia boa. Jesus não é somente um profeta, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado. O Todo-Poderoso, que ressuscitou, que venceu a morte, que quebrou os grilhões da morte. Sabe, meus irmãos, quando nós temos esta consciência de quem é Jesus, do seu poder, de que Ele está vivo, faz toda a diferença na nossa vida de cristãos. Primeiro, que nós não estamos sós. Você pode até passar por tribulações, por provas, por perseguições, mas a certeza é que Jesus está vivo e está com você. Ele caminha com você. Ele está ao teu lado. Que você pode até passar por enfermidades, por doenças, até mesmo decretos de médicos, da medicina. Mas a certeza é que Jesus ressuscitado está com você. Você crê nisso? Ele está. Ele está. Essa é a nossa certeza. De que Jesus é Deus. E que Ele tudo pode na nossa vida. Que não existe mal que se levante contra nós, que possa nos derrotar. Se nós cremos em Jesus. Se nós cremos na sua ressurreição. Sabe, meus irmãos, a ressurreição de Jesus se difere das outras ressurreições. Se você pegar a Sagrada Escritura, você vai ver que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o jovem de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. Só que a ressurreição de Jesus não se dá como essas ressurreições. Jesus os ressuscitou para voltar a essa vida e viver uma vida terrena, a vida ordinária, como eles viviam antes. Mas voltariam a morrer novamente, num certo momento. Mas a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é diferente. Jesus ressuscita para não morrer mais. Jesus morreu uma única vez. Por isso nós não cremos na reencarnação. Morreu uma vez. Ressuscitou e não morre mais. Ele não morre mais. Olha que graça. Jesus, o seu corpo ressuscitado, não está mais limitado a um espaço terreno. Agora Jesus ressuscitado compartilha da glória do Pai, do poder do Espírito Santo. Participa da glória do Pai. E aí nós vamos ver, né? Quando Jesus começa a se manifestar aos discípulos, aos apóstolos, de primeiro momento eles têm medo, porque não estavam acostumados com aquele corpo glorioso, ressuscitado do Senhor. Muitas vezes pensavam ser um espírito, um fantasma. E Jesus dizia, não, vem cá. Jesus disse a Tomé, vem cá, toca aqui, ó. Toca as minhas marcas, os furos. Sou eu mesma, não sou um espírito. É o meu corpo ressuscitado. E a partir dali, os discípulos começaram a exercitar a fé de um modo diferente. Antes, eles criam, mas viam Jesus. Jesus agora ressuscitado vai se manifestar a eles. Depois que o Senhor ascende ao céu,
Eles vão precisar agora exercer a fé. Agora crer. Continuar crendo sem ver. Assim somos nós, como eu disse. Nós cremos. Não vimos. Nós não tocamos como Tomé as chagas do Senhor. Mas nós vimos o Senhor ressuscitado nos seus sinais. Se manifestando a nós. Se manifestando a mim, a minha casa, a minha família. E também na sua vida. Então tome posse, meu irmão, minha irmã. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, família de Deus. Toma posse, o teu Senhor ressuscitado está. Não há o que temer. Os ventos têm soprado sobre a sua casa. As tempestades têm caído sobre a sua casa. Jesus ressuscitado está com você. Ele caminha com você. Não há o que temer. Em quem nós temos colocado a nossa confiança, irmãos? A palavra diz assim, que nenhum outro nome nos foi dado, pelo qual nós possamos ser salvos, pelo qual nós possamos ser curados, pelo qual nós possamos ser libertos, restaurados. Só no nome de Jesus, daquele que venceu a morte. E a este nome todo joelho deve se dobrar, porque Ele é o Senhor. Ele é Deus, Ele é o teu Senhor, o Senhor da tua casa. Então aconteça o que acontecer, não tenha medo. Ele está com você. As más notícias estão chegando, o ressuscitado está com você. Ele está. Ele está. Você aí que está na sua casa, que está passando por enfermidade, por uma doença, por um câncer, uma doença que talvez os médicos já decretaram que não há cura. O Senhor ressuscitado está com você. Ele está aí do teu lado. Você, minha irmã, que talvez passa por um problema no seu casamento, o ressuscitado está com você. Ele está vivo. Ele te ajudará a vencer toda essa dificuldade, toda essa prova. Chame por Ele. Diga: Jesus, Senhor Jesus, vem em meu socorro. Visita a minha casa, visita o meu casamento. Eu creio na força da tua ressurreição. O Senhor coloca no meu coração de uma pessoa que você está dirigindo. E você trabalha dirigindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ressuscitado está aí do teu lado. Diante do cansaço que tem se abatido sobre você, das suas preocupações, das suas dívidas. Ele está com você. Ele está. Você não está só. Não está só. Nós precisamos, meus irmãos, deixar que Jesus entre na nossa vida. Deixar que Jesus modifique a nossa vida. Ele ressuscitou para nos dar vida. Vida em abundância. E é claro que um dia, pela fé, se formos fiéis ao Senhor, nós ressuscitaremos também com Ele na glória. Mas enquanto não chega esse dia, precisamos ser fiéis agora. Crendo, confiando, buscando, acreditando, entregando a nossa vida, entregando as nossas vontades, entregando tudo aquilo que temos e que somos ao Senhor, para que Ele tome posse, para que Ele reine, dar ao Senhor o seu lugar, o seu devido lugar, que é estar no centro das nossas vidas. Deixar que Ele reine. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Muitas pessoas têm rejeitado Deus. Muitas pessoas têm blasfemado contra Deus.
Muitas pessoas têm virado as costas para Deus. E aí, quando bate o sofrimento, o desespero vem. Você sabe o que é desespero? É falta de esperança. As pessoas que não creem no Senhor, que não buscam o Senhor, que viram as costas para o Senhor, aonde vão se ancorar quando os ventos vierem? Aí vem o desespero, não é? Nós precisamos nos ancorar no Senhor. Não nos deixar levar pelos ventos contrários deste mundo, que quer colocar no nosso coração de que Jesus não está vivo, de que Ele não está conosco, de que a nossa fé não vale a pena, de que vale a pena nós rezarmos, de que vale a pena nós irmos à igreja, de que vale a pena nós experimentarmos os sacramentos, vivemos os sacramentos da igreja, de que vale a pena. Mas vale a pena. E valerá a pena um dia, quando o Senhor nos chamar, e na sua glória estivermos, e ver o ressuscitado, e dizer, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. A certeza de que Jesus está conosco, nessa vida, nas nossas lutas, sim. Mas que um dia o ressuscitado enxugará todas as lágrimas, as nossas lágrimas, e o veremos face a face como Ele é. O veremos face a face. E nós diremos, sim, Senhor, valeu a pena. Cada dificuldade, cada perseguição, cada prova, valeu a pena. Um dia, eu e você, se formos fiéis, ressuscitaremos com o Senhor. Ressuscitaremos. Olha que boa notícia. Ressuscitaremos com o Senhor. O nosso corpo será transformado. E ressuscitaremos. Feche os seus olhos um pouquinho. Você que está em casa, ore conosco neste momento de graça. Chame por Jesus agora. Diga, Senhor Jesus, entra agora aqui na minha casa. Você que está sozinha em casa. Diga, Jesus, entra agora aqui na minha casa. Você possa até visualizar Jesus entrando, com as suas vestes brancas. Seus passos santos agora entrando na sua casa. É o ressuscitado. É a força do ressuscitado que te visita. Você que está enfermo, enferma, diga agora, ó Jesus, toca-me agora. Pela força da sua ressurreição, toca-me. Pela força da sua ressurreição, cura-me. Liberta-me. Vai agora se abrindo a esta graça. Vai se abrindo agora ao poder, ao senhorio de Jesus, do ressuscitado agora que te visita. Pelas ondas do rádio, pelas redes sociais. O poder do Senhor Jesus transcende, meus irmãos. Transcende essa câmera agora que me filma. Transcende as ondas do rádio, as redes sociais e chega até você. Você crê nisso? É a força do ressuscitado que te visita. Que te visita na tua dor, no teu sofrimento. E dizendo para você, tem jeito. E diz para você, tem jeito. Porque eu venci e você vencerá também. Você vencerá também. Diga, Senhor, eu me abro a Ti. Eu entrego a Ti a minha casa, eu entrego a Ti a minha família, eu entrego a Ti os meus filhos. Eu entrego, Senhor.
Eu entrego a Ti as minhas dívidas. Vai entregando agora ao Senhor ressuscitado as tuas dívidas. Entrega ao Senhor o teu desemprego. Você que está desempregado, meu irmão, entrega ao Senhor. Diga: Senhor, me ajude. Abra as portas, Senhor. Assim como o Senhor abriu as portas do céu para mim. Eu preciso da tua providência, Senhor, na minha vida agora. Abra as portas de um emprego, Senhor. Vem com a tua providência divina. Chame por Ele. Ele te escuta. Ele te ouve. Entrega ao Senhor ressuscitado, você que é mãe, o seu filho que está nas drogas, o seu esposo que está no alcoolismo. Entrega. Diga: Senhor, eu entrego a Ti. Visita o Senhor pelo poder, pela força da Tua ressurreição. Tira os meus, Senhor, que estão no vale da morte. No vale da morte do álcool, no vale da morte das drogas, no vale da morte da prostituição, do pecado, da impureza. Tira, Senhor. Tira pela força da Tua ressurreição. Diga: Senhor, eu creio. Eu creio que estás vivo e que tudo pode na minha vida. Eu me abro a Ti nesta noite. Eu me abro. Eu creio, Senhor. Vá falando com Jesus. O Senhor que visita muitos corações. É a força do ressuscitado que agora alcança corações, que alcança lares, que alcança famílias, que alcança jovens. Você que se encontra num estado de depressão profunda, o ressuscitado te visita. O ressuscitado, Jesus, o nosso Deus amado, te visita. Diga: Senhor, me resgata desse vale da morte. Me ajude a ressuscitar para uma vida nova. Eu não quero viver nessa depressão. Diga ao Senhor, Ele te escuta. Ele te ouve. Nós vamos ouvir uma canção. E ao ouvir essa canção, você possa rezar e visualizar o ressuscitado ao teu lado. Aquele que te ama, que venceu a morte e que tudo pode na sua vida. Creia nisso. Vamos rezar, vamos cantar, vamos ouvir o Senhor. Foi numa tarde de angústia e sofrimento que Jesus Cristo foi suspenso no madeiro e sem piedade mataram o Filho de Deus verdadeiro. Foi retirado e numa gruta sepultado, que a pedra rolou e o sepulcro foi fechado. Mas que tristeza para os seus, selaram o verbo de Deus. Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Foi ao sepulcro, não viu.
pois ele deixou o sepulcro vazio. Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não viu, pois ele deixou o sepulcro vazio. Ele deixou o sepulcro vazio. Venceu a morte. Ressuscitou. Para agora estar com você. Para cumprir a promessa de estar conosco todos os dias. Receba agora, aonde você está, a presença de Jesus ressuscitado. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, nesta noite, celebrando, Senhor, a Tua ressurreição, celebrando, Senhor, a Tua vitória sobre a morte. Senhor, nós clamamos a Ti, que pela força da Tua ressurreição, Senhor, que famílias sejam restauradas, Senhor, nesta hora. Que famílias sejam curadas, Senhor, pela força da Tua ressurreição. Pedimos, Senhor Jesus, pela força da Tua ressurreição, liberta corações, Senhor, que estão mergulhados no vale de morte, Senhor. Na depressão, nos pensamentos maus, nos pensamentos de morte, Senhor, pela força da Tua ressurreição agora. Visita esses irmãos, Senhor, libertando do laço da morte. Pela força da Tua ressurreição nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, pela força da Tua ressurreição. A restauração para os casamentos, aonde o adultério tem entrado, Senhor. Que pela força da Tua ressurreição, Senhor, haja restauração nos casamentos. Pois cremos em Ti, Senhor. Cremos no Teu poder. Senhor, eu não sei aonde a minha voz chega agora, Senhor. Toca aqueles que estão presos, que estão nos presídios, Senhor Jesus. Que a força da Tua ressurreição os visite. E que eles sintam o quanto são amados. E que o Senhor morreu por eles e ressuscitou para resgatá-los, Senhor. Visita. Visita pela força da Tua ressurreição. Cremos em Ti, Senhor. Visita, Senhor, pela força da Tua ressurreição, Senhor, aqueles que estão enfermos nos hospitais. Oh, meu irmão, você que me ouve, no leito de hospital. Receba a força do ressuscitado agora. Jesus te visita, o ressuscitado, aquele que deixou o sepulcro vazio, que venceu a morte. E Ele diz a você: não tenha medo, eu estou com você. Não há o que temer. Peça agora a cura. Pela força da Tua ressurreição, Senhor, cura-me agora. Cura-me, Senhor. Cura-me. Ó Senhor, pela força da Tua ressurreição, visita aqueles que estão mergulhados numa vida de pecado, que têm andado longe de Ti, Senhor, longe da Tua presença, buscando falsas religiões que não proclamam o Teu senhorio, Senhor. Visita agora pela força da Tua ressurreição. Visita, Senhor Jesus. Visita aqueles que estão mergulhados na prostituição, na mentira, no roubo. Visita com Teu poder, Senhor. Resgata. Converte, Senhor. Nós pedimos agora, pela força da Tua ressurreição. Senhor, aqueles que têm sofrido com crises de ansiedade, crises de pânico, Senhor. Quantos agora que nos ouvem, Senhor, que se angustiam por causa da ansiedade, os sintomas. Pela força da Tua ressurreição nós clamamos, Senhor, cura.
Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, na mente, no emocional, Senhor. Cura. Cura, Senhor. Pela força da tua ressurreição nós pedimos, Senhor, levanta tantos homens e mulheres, Senhor, que se deixaram abater, que se desviaram do teu caminho, Senhor, que te serviam, Senhor, que te buscavam, Senhor, mas se decepcionaram, Senhor, se frustraram, Senhor. Traz de volta, levanta, Senhor. Quantos foram chamados, Senhor, e pararam no meio do caminho? Levanta, Senhor, esses homens e essas mulheres de Deus, Senhor, que estão afastados de Ti pela Tua força, pela força da Tua ressurreição. Toca, Senhor, com Teu poder. Toca, Senhor Jesus, nós pedimos a Ti. Aqueles que estão cegos, Senhor. Aqueles que estão cegos espiritualmente, Senhor. Que têm buscado em tantos lugares onde o Senhor não está. Aonde o Senhor não se faz presente. Tira, Senhor, toda a cegueira pela força da Tua ressurreição. E que possam ver e crer somente em Ti, Senhor. Somente em Ti. Vai tocando, Senhor. Vai libertando, Senhor. Vai restaurando, Senhor. Tantos que estão presos na escravidão do pecado. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós pedimos a Ti. A força da Tua ressurreição agora invada as casas, invada as famílias, Senhor. Invada, Senhor, o lar de cada um que nos ouve, Senhor, neste momento. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Ah, meus irmãos, o Senhor diz a nós: queres me encontrar? Queres fazer a experiência comigo? Busca-me na oração. Queres fazer a experiência com o ressuscitado? Busca-o na oração. Você quer encontrar com Jesus ressuscitado? Busca-o nos sacramentos. Ali Ele está vivo. O Senhor diz a muitas pessoas que têm se sentido enfraquecidas. O Senhor diz: busca-me no sacramento da comunhão. Ali estou vivo, ressuscitado, glorioso, e terás força. Queres encontrar o Senhor? Busca-o no sacramento da reconciliação, da confissão. Busca um sacerdote. Confesse os seus pecados e encontrarás o ressuscitado a te absolver de todos os seus pecados. Queres encontrar o Senhor ressuscitado? O Senhor está dizendo para você: busque-o no sacramento da confissão. E ali, ao confessar as suas fraquezas e os seus pecados, encontrarás o ressuscitado, que há de te absolver e dizer no teu coração: vai, comece de novo numa vida nova. Ah, irmãos, a nossa igreja é rica. Em tudo podemos ver o ressuscitado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, porque deixou o sepulcro vazio, vencestes a morte. E nos resgatou, e nos fez um reino para o nosso Deus amado. Obrigada, Senhor. Vá agradecendo ao Senhor, que por amor a mim e a você, deixou-se padecer, sofreu, foi crucificado, mas não parou na cruz, Ele ressuscitou para nos dar a vitória. E a vitória nós encontramos somente nele. Não se deixe enganar. Só em Jesus, no ressuscitado, que agora te visita, que te toca. Creia, tome posse,
Obrigada, Senhor. Eu te louvo e agradeço, Senhor, mais uma vez por esta noite. Pela Rádio Magnífica, Senhor. Por esta missão de alcançar tantas pessoas, Senhor. Que estão escravas, Senhor, do pecado e da morte. Mas, Senhor, que pelas ondas do rádio, Senhor, que não limitam o teu poder, visita e cura, Senhor. E resgata e converte e restaura. Te dou graça, Senhor. Te dou graça, Senhor. Sela esses nossos irmãos, Senhor. Sela, Senhor, com a tua presença, com o teu toque, para que assim possamos ser fiéis. E um dia, Senhor, contemplar a tua face. Ressuscitados contigo, contemplar a tua face gloriosa. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não viu, pois ele deixou o sepulcro vazio. Amém, amém, amém. Gostaria de deixar um convite a você. Como eu disse, eu pertenço à Paróquia Imaculado Coração de Maria, ao Grupo Imaculado Coração de Maria, a fazer uma visita ao nosso grupo de oração, que acontece todas as quarta-feiras, às 7h30 da noite. Essa quarta-feira, de modo especial, nós vamos iniciar com a abertura da Santa Missa, o nosso Cerco de Jericó. Então, você aí que quer participar do Cerco de Jericó, venha estar conosco. Quarta-feira, às 8h, né, a missa, ela vai ser a nossa missa de abertura. E nas próximas semanas seguintes, 7 semanas, às 7h30 da noite, toda quarta-feira, você é o nosso convidado. Paróquia Imaculado Coração de Maria, na Vila Pisa. Tá bom? Deus abençoe você. Jesus ressuscitou e te ama. Aleluia! Glória a Deus.